Portugueses, apresento-me diante de vós como candidato à presidência da República. Para mim, concorrer é só um prolongamento do meu serviço público. Ele já era candidato antes de o ser e surpreendeu um número de, sensivelmente, 0 pessoas, para ser factual. Eu servi sempre, sem me servir. Entrada na Escola Naval. É uma aventura. Já tinha metido na cabeça que ia ser submarinista e, portanto, mal tive a primeira oportunidade, concorri à esquadrilha. Esse é outro grande momento da minha vida. Na altura, queria ser disruptivo, queria puxar muito pelos submarinos, porque achava que os submarinos estavam em decadência e contribuiu muito para treinar uma nova geração de pessoas. Foi a geração que foi buscar os novos submarinos. Comandante Gouveia e Melo, como é que se sente um homem do mar como o senhor quando se despede de um navio? Bem, com tristeza. Eu passei quase metade da minha vida operacional neste navio. E depois saí da esquadrilha de submarinos porque não quis ser um eucalipto. Ou seja, não quis ficar na esquadrilha e secar as pessoas à minha volta. Já tinha trazido uma nova geração. A geração estava-se a preparar e eu saí. Fui para a superfície. Gouveia e Melo surge na vida pública num primeiro momento nos incêndios de Pedrógão. Um grande problema logístico e ele pensou como é que poderia ajudar de alguma forma ao combate aos incêndios. E então envolve o Exército principalmente para dar alimentação e aí, pela primeira vez, há quem repare nele. Mas acaba por ser, e esse é o momento definidor de Henrique Gouveia e Melo, acaba por ser precisamente o processo de vacinação. Temos neste momento um caso confirmado de Covid-19. Trata-se de um homem. Portugal está desde junho a acompanhar o processo conduzido pela União Europeia de desenvolvimento, produção e distribuição de vacinas. O processo de vacinação vai ser um processo longo. A vacina é um caminho para sair dos confinamentos, para ir à rua, para a normalidade, e Henrique Gouveia e Melo acaba por ser o rosto de toda a campanha, porque a partir do momento que ele pega na campanha de vacinação, as coisas começam a correr bem. Havia um coordenador anterior, que era o Francisco Ramos, que as coisas correram mal, havia pessoas a furar filas, pessoas vacinas que ninguém sabia onde iam parar, e a partir do momento que Henrique Gouveia e Melo pegou no processo de vacinação, fê-lo com muita assertividade, com muita eficácia, e isso marcou definitivamente a imagem dele. Quando fui para a pandemia, tive a necessidade de negociar mais, naturalmente porque tinha menos poder hierárquico e tinha que entrar num processo de negociação diferente, mais político e mais politizado. Mas evidentemente que houve situações em que teve que impor a autoridade, porque assim me era exigido, era a minha obrigação. E depois, era uma altura em que todas as televisões, rádio e jornais estavam atentos ao processo de vacinação e, portanto, ele tornou-se uma figura mediática da pandemia. E julgo que temos de estar todos contentes por termos em conjunto feito uma coisa que vai ficar na história e é isso. E agora vou-me despedir e vou voltar ao anonimato das minhas funções militares, que é como deve ser. Muito obrigado por tudo. Afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Na altura que disse que
para dar uma corda para se enforcar, porque não entrava na política, ele estava mais interessado nessa altura na estratégia de subir no comando militar. E achou que a ideia, nessa altura, de dizer que queria ser candidato presidencial, mesmo que já lhe passasse pela cabeça, seria prejudicial para o objetivo de curto prazo que ele tinha, que era chegar ao topo da chefia militar do ramo das Forças Armadas onde estava, que era a Marinha. E, portanto, ele foi estratégico, disse aquilo que tinha que dizer na altura. Mas aí eu acho que ele está a ser político, porque os políticos também são muito hábeis nestas coisas, que é, num mês dizem uma coisa, no mês seguinte dizem outra. Tentou-se criar a ideia que os militares não podem participar no espectro político. Não podem participar enquanto estiverem no ativo. Depois de serem no ativo, são cidadãos como outros cidadãos qualquer, sem restrições. Ele já era candidato antes de o ser. Eu sou um cidadão neste momento. Um cidadão que estou a exercer a minha cidadania, não estou no ativo, já não tem nada a ver com as Forças Armadas. E espero que não me colem na testa a letra escarlate a dizer que eu sou impróprio para consumo. O que é que eu irei fazer com o meu sentimento de cidadania? É um problema pessoal, mas naturalmente não serei um cidadão que não está preocupado com o país. Eu acho curioso muitas vezes dizerem que um ex-militar, que é o meu caso, é um perigo para a democracia. Em Portugal, algumas pessoas olham para Gouveia e Melo tipo Dom Sebastião. Estamos aí, o novo Dom Sebastião. Mas isto pode ser até sedutor à primeira vista, mas eu chamo a atenção do seguinte: pode dar de facto um risco e um perigo para a democracia, porque falta o quê? Experiência. Sempre que ele fala, as coisas não lhe correm bem. Há quem confunda cumprir e exigir com autoritarismo. Porque nós, militares, os militares modernos, os militares depois do 25 de Abril, juram defender o país e juram defender a Constituição. Por isso, para mim, concorrer é só um prolongamento do meu serviço público. Recuando ao verão de 2022, já há sondagens a dizer que o Gouveia e Melo é o mais bem posicionado. Há até, não só em jornais de referência, como eu lembro-me de uma capa de uma revista cor-de-rosa a dizer Gouveia e Melo bate todos. E estamos a falar em julho de 2022. Portugueses, apresento-me diante de vós como candidato à presidência da República. Era necessário criar uma candidatura alternativa às candidaturas tradicionais mais políticas. Política tradicional. O sistema são os partidos, as suas clientelas e os seus interesses. Eu estou fora do sistema. Mas todos os outros candidatos fazem parte do sistema. Propõem em partidos, ou vêm de partidos, ou defendem determinados interesses. Eu acho que ele, de base, não tem nada contra os políticos. Estrategicamente, acha que é bom afirmar-se como não político, porque há uma era de antissistema, também trazida por André Ventura, de que o regime está mal e ele quer aproveitar isso na sua candidatura. A minha candidatura é a única candidatura neste momento que é suprapartidária. Não serve para servir partidos, está refém de partidos, refém de interesses. Só pode estar refém dos portugueses todos. Mas ele, sendo um militar e estando estacionado no regime, até por via das Forças Armadas há muitos anos, acho que ele não é anti-regime, não é anti-sistema e não é anti-políticos. Dá-lhe a jeito de dizer que ele está fora de tudo isso. É uma alternativa de moderação, de equilíbrio, de contenção e uma candidatura também alternativa a algum extremismo que se estava a manifestar dentro da nossa sociedade. É preciso 3 Salazares para pôr isto na ordem. Henrique Gouveia e Melo tem uma grande dificuldade em situar-se politicamente em termos de matriz ideológica. Havia uma ideia inicial de Henrique Gouveia e Melo que era uma espécie do anti-Marcelo, ou seja, ele era um bocadinho a imagem da autoridade de um presidente institucional, que são valores que normalmente a direita gosta, da dureza, da firmeza. Diz que é um candidato independente. Quem é que foi reunir com o líder do CDS à noite num bar de Lisboa? Foi o senhor. Quem é que foi almoçar num almoço secreto com o líder do Chega? O senhor. Quem é que escolheu como mandatário um ex-líder partidário do PSD? O senhor. Não usei nunca
influências políticas, ligações ou oportunidades para progredir em nada. A campanha tem dito que ele tem tido mais sucesso junto do centro-esquerda e, portanto, está a conseguir falar melhor para o eleitorado do Partido Socialista do que propriamente para o eleitorado do Partido Social Democrata. Não, eu represento outro campo político também, que é o PS, e sabe muito bem que o senhor representa O senhor uma facção... representa o PS? Só um momento. Em determinado momento, a falar sobre temas que são caros neste momento para a direita, até que foram puxados pelo crescimento do Chega, como por exemplo a imigração, mostrou ter um posicionamento muito mais próximo do Partido Socialista e até da esquerda em geral, do que propriamente da direita. A imigração é um problema que tem que ser resolvido. E nisso concordo com o PSD e até o PS encarem isso como uma política necessária no país e tem que ser resolvida. Alguém tem que resolver e quem resolve é o sistema político, nas suas decisões. As propostas de solução é que podem ser diferentes para resolver esse problema. E as que estão a ser aplicadas agora são de extrema-direita? Estão aqui mais para as ideias defendidas pela extrema-direita do que uma ideia mais central de consenso. O ponto fraco dele é, de facto, não ter experiência política, por exemplo, para a confrontação. Às vezes ele é demasiado vago sobre determinados temas. Em vez de ter uma reflexão aprofundada sobre eles, diz algumas coisas que são generalidades, ou seja, não mostram que tem ali um profundo conhecimento e uma profunda reflexão sobre o tema. Nós temos que mudar a nossa economia. Não se muda de um dia para o outro, mas o Governo tem que incentivar essa transformação através dos impostos, através de oportunidades, através de investimentos. E isso, se calhar, o grande público poderia não reparar, mas eu continuo a achar, ao contrário do que muita gente pensa, que os eleitores não são parvos. E, portanto, sabem perceber muito bem quando alguém domina um tema ou não. E parece-me que um dos pontos fracos é que o Veimel não domina alguns dossiês que, neste momento, como candidato, já devia dominar. Estão cá todos. Porquê? Porque são todos portugueses e este partido aqui é Portugal. Os pontos fortes do candidato Gouveia Melo passam um bocadinho por isso, que é, ele não tem um passado partidário e em algum momento há de facto um agastamento das pessoas com os partidos tradicionais. Eu não venho fixar nenhum eleitorado partidário, não venho defender nenhuma ideologia partidária e sou um candidato verdadeiramente superpartidário. Meu partido são vocês, todos os portugueses. Eu servi sempre, sem me servir.